Após dias de intenso trabalho investigativo, uma reviravolta promete mudar os rumos de um caso que chocou toda a população. As autoridades anunciaram a prisão do principal suspeito pela morte de Dona Eulália, encerrando uma longa caçada marcada por diligências, coleta de provas e depoimentos. Mas, afinal, o que levou os investigadores a apontarem esse homem como o principal responsável pelo crime? Quais evidências foram reunidas ao longo da investigação? É urgente, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu quero chamar o Jota aqui, que tá lá na delegacia. Olha quem tá na delegacia. Olha lá. Fala, Jota. Bitar, aqui nós temos a chegada da Polícia Civil de Nova Londrina, junto com a Polícia Civil de Maringá. E atenção, Maringá, está preso, sendo encaminhado para a Central de Flagrantes, Elísio Basílio Silva, de 60 anos de idade. Quem é esse homem? Esse homem é o principal suspeito de estar envolvido no desaparecimento e morte de Dona Eulália. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, Bitar, com mais informações. É só por uma questão técnica aqui para a gente se ajustar com o nosso equipamento, com mais detalhes. Mas a manchete, a notícia já está confirmada, em primeira mão, com exclusividade, mostrando para você, aqui no Cidade Alerta, a chegada do principal suspeito de estar envolvido no desaparecimento e morte da idosa maringaense que estava desaparecida há 30 dias, quando o corpo dela foi encontrado em Nova Londrina. Olha lá, esse é o Elísio Basílio Silva. Elísio Basílio Silva, de 60 anos, é exclusivo, você tá vendo aqui, ó. Ó, a delegada ali de Nova Londrina, a doutora Ângela, se não me engano, tá lá, ó. Olha ele, nesse momento tá preso, o principal suspeito do latrocínio contra a Dona Eulália. É exclusivo que você vê aqui no Cidade Alerta primeiro, a chegada dele na delegacia, um trabalho feito pela Polícia Civil de Nova Londrina, com apoio também da Polícia Civil de Paranavaí e também, e eu vou falar aqui, muito trabalho da advogada assistente de acusação e da família da Dona Eulália. Da família da Dona Eulália. Sabe por quê? Olha lá o momento que estão chegando, ó. Mais viaturas chegando lá na delegacia nesse momento. Será que tem mais gente? Será que tem mais gente presa? Vamos acompanhar. Ou esse é o momento da chegada dele? Ah, esse é o momento da chegada dele, é a chegada do Elísio. Não sabia se tinha mais gente, porque agora é um trabalho ali do Jota, do Gustavo Duarte, que estão acompanhando tudo. A delegada lá de Nova Londrina veio pra cá pra fazer a diligência e está lá. É exclusivo. Deixa eu falar com o Jota. Deixa eu falar com o Jota aqui que tá chegando com informação. Eu quero saber tudo, porque é exclusivo. Você tá vendo aqui no Cidade Alerta a prisão do Elísio Basílio Silva, de 60 anos, que matou a Dona Eulália. Deixa eu falar com você, Jota. É contigo, meu irmão. Vamos lá, Bitar. A chegada nós acompanhamos agora. Que coisa, hein? Bem em cima, na volta do nosso intervalo. Nós que estamos acompanhando desde o início todo esse drama. Você que esteve na casa da família, conversou com os filhos, fez um trabalho investigativo primordial e que teve informações desde o início, né, Bitar, de quem poderia estar envolvido no desaparecimento dessa idosa e que aqui com responsabilidade você foi mantendo, né, em sigilo até esse resultado. Essa era a expectativa do trabalho investigativo feito pela equipe da RIC Record Maringá. A prisão, a efetividade da localização e detenção do homem que veio para cá, para a delegacia, aqui, ó, no camburão da Polícia Civil. Isso porque, Bitar, nessa investigação comandada pela delegacia de Nova Londrina, a polícia descobriu que Dona Eulália poderia estar mantendo um relacionamento com um homem mais novo. Homem esse que ela teria conhecido em uma clínica de tratamento aqui na cidade de Maringá, alguns anos atrás. Em 2024, eles teriam se aproximado, ele conquistado ela e os dois começado, talvez, um relacionamento. Isso precisa ainda ser confirmado oficialmente pela delegada. Nesse relacionamento, ele a manipulou para deixar em segredo, dizendo que se a família dela soubesse do relacionamento, poderia atrapalhar o amor entre eles, a relação entre eles. E ele acabou por visitá-la em algumas ocasiões. Dona Eulália acabou quebrando um pé num acidente doméstico, numa certa feita, e ele esteve lá dando apoio a ela. Dona Eulália precisou pintar a casa. Ele foi lá e fez a pintura, porque ele, segundo informações, tem experiência nesse tipo de trabalho. Só que ela pagou tudo, até a diária dele, além dos produtos. Ele já teria levado ela até Luanda, onde ela tem alguns parentes e visitava com frequência, num carro dele. Só que aí ela é quem paga. E eu vou falando que ela é quem bancava e pagava para a gente já tentar, né, para as pessoas em casa já entenderem
que a intenção dele não era um relacionamento, até porque, segundo informações, Elísio tem uma família aqui na cidade de Maringá. E por ela ter que pagar tudo conforme as investigações apuraram, já dá a entender a intenção dele, né? Por vantagem financeira. A polícia ainda não trouxe informações oficiais sobre como que surge esse imóvel, que seria um terreno, talvez, na cidade de Nova Londrina. Mas entende que ao longo desse relacionamento, ele foi propondo a ela uma vida a dois, né, mais longe de Maringá, onde eles ficariam tranquilos, e aí surge, nesse planejamento dele, esse terreno, o qual ele convence ela de comprar junto com ele. Ela teria feito um empréstimo, teria pego as suas economias, valor ainda não divulgado, e aceito essa proposta. Proposta que a levou até Nova Londrina, conforme você mostrou em uma reportagem exclusiva no Domingo Espetacular e também aqui na RIC Record. Até Nova Londrina. Lá em Nova Londrina teria acontecido tudo. O rapto, a morte e o corpo jogado no rio de Tigre, que foi encontrado no último dia 14, onde nós também estivemos. Essa é a trama, Bitar, segundo informações da polícia e das investigações que envolve essa relação onde ele, nos últimos tempos, já havia decretado a morte dela com o objetivo de ter vantagens financeiras. Continuamos aqui, ele está em uma dessas celas aqui na delegacia de Maringá, ainda deve prestar depoimento à polícia. Você viu que a delegada de Nova Londrina está aqui presente, ela que comandou essas buscas, né, que conseguiu identificá-lo junto com os investigadores e que contou com o apoio dos policiais aqui da cidade de Maringá. E você vê primeiro com exclusividade aqui no Cidade Alerta o trabalho do Gustavo Duarte, do J. Júnior e o trabalho aí da Polícia Civil lá de Nova Londrina, que veio aqui para Maringá para efetuar essa prisão. Agora vem aqui comigo rapidinho, que é o seguinte, ó, eu vou mostrar isso aqui para vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque, ó, vou mostrar aqui, ver se você consegue fechar aqui para mim, que eu vou falar a verdade aqui para vocês, para você ver como o trabalho aqui do Cidade Alerta é sério. Esse aqui é o perfil dele. Eu borrei o nome ali porque daqui a pouco tá todo mundo copiando a gente. É o seguinte, esse perfil ele usa o nome falso. Mais de 5 mil pessoas ali. Sabe o que chama atenção? Muitas mulheres que aparentam ter mais de 60 anos. Olha ali, ó. 1 hora atrás. Ele estava postando até hoje. Ele estava postando mensagens ali, ó. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre. Nem se aproveite daqueles que não tiverem quem defenda no tribunal. Olha a mensagem que ele mandou. A mensagem que ele estava postando. Mandando mensagem de bom dia, postando mensagens bíblicas. Mas tá aí. Põe a foto dele de novo. A foto dele de novo. E por que eu tô falando isso? Porque nós também fizemos o nosso trabalho de investigação. Põe a foto do carro aí pra mim, que é exclusivo nosso. Sabe por quê? Porque nós fomos no endereço antes mesmo da polícia prender. Mas não fizemos nada de diferente. Nós queríamos saber se ele era daqui mesmo. Põe a foto do carro. Põe a foto do carro, porque isso aí é foto nossa. Nós acompanhamos, nós fomos à noite, investigamos, mas nós esperamos a Polícia Civil trabalhar. E a Polícia Civil fez esse trabalho, chegou nesse homem. E eu te conto os detalhes. O Jota estava falando ali dos detalhes, foi o seguinte. Eles se conhecem há mais ou menos 2 anos. A polícia não tinha até então informação de quem seria esse homem. Até que a família da Dona Eulália vai ver os pertences dela e pega uma Bíblia na mão. Quando eles pegam a Bíblia na mão, lá dentro tem uma oração pro Elísio. Tem uma oração para ele, só dizendo para ele conseguir um trabalho, porque a Dona Eulália estava rezando por ele, para ele conseguir se recolocar no mercado de trabalho. E aí ali consegue um número de telefone. Esse número de telefone foi possível identificar quem estava utilizando. E quem estava utilizando? Elísio Basílio da Silva, de 60 anos. O homem que nas redes sociais se passa por Levi. Ele criou um perfil falso, dizendo inclusive que era divorciado. Sendo que no perfil verdadeiro dele, tá lá como casado. E é isso. E por que ele leva ela para Nova Londrina? Porque é o seguinte, aqui em Maringá, ele acabou fazendo algumas corridas para ela para Loanda, porque a Dona Eulália cuidava do irmão que é doente, que tem câncer, e ela ia várias vezes para lá. E ele, nessas oportunidades, em algumas, ele fazia esse trajeto com ela e ela pagava ele.
E aí o que me chama a atenção nesse caso é que naquele dia, ele fala para ela descer em Nova Londrina, para ela ir para Nova Londrina. E não é ele que leva ela. Devia ter dado alguma justificativa de que ele estaria lá naquela região, naquele momento, por isso não leva ela. Ou para não chamar atenção, sabendo o que ele ia fazer. Sabendo o que ele ia fazer com a dona Eulália. Tem o vídeo dela aí no ônibus, que nós trouxemos também com exclusividade, a última imagem dela. Dela conversando com uma passageira. Ela conversa com a passageira. Essa passageira sai daqui de Maringá, vai até Paranavaí. E ela conversa com ela, ó. Tem 70 anos. Deixa eu voltar com o Jota lá, porque eu quero, tem mais coisa na delegacia. Deixa eu falar, tem mais coisa lá? Tem mais coisa lá? Chama o Jota pra mim. Chama o Jota pra mim. Tem o quê? Põe lá ele pra mim, eu converso com ele aqui, não tem problema nenhum. Independente do que tá acontecendo, ó lá, agora isso aí é apreensão, não sei se é da mesma coisa, ó lá. Mais uma ocorrência. Não, essa é uma... Essa aqui é uma ocorrência, Bitar, envolvendo esse indivíduo que está preso por uma ordem judicial. Ele era foragido da justiça. E no Jardim Rebouças, aqui em Maringá, a equipe choque da Polícia Militar em patrulhamento acabou suspeitando da atitude dele, fazendo aquela abordagem de praxe. Encontraram esse vasto material, né, de tráfico de drogas. Nós temos aqui uma grande quantia em dinheiro. Temos aqui, né, descobrindo junto com os policiais, ao que parece, talvez seja crack, né, pela aderência, assim, uma pedra de crack, Bitar. A droga avaliada bem alta, né, o quilo. Nós temos também, ao que parece, cocaína. Temos um outro tipo aqui, uma pasta base, talvez, outro tipo de entorpecente. Ou seja, mesmo foragido, ele continuava nessa prática criminosa do tráfico de drogas e nessa situação que nós estamos acompanhando aqui, Bitar. Como a gente está na cobertura especial da dona Eulália, a gente acabou por também fazer o registro contigo ao vivo dessa chegada, desse bom trabalho da equipe choque do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui em Maringá. É isso, parabéns para a Polícia Militar também atuando, prendendo vagabundo traficante aqui na nossa região. Jota, você fica por aí na delegacia, que daqui a pouco, acabei de falar aqui com a advogada, assistente de acusação, que defende aí a família, que atua, né, para a família da dona Eulália, nesse caso, que daqui a pouquinho ela vai chegar aí, ela vai falar com a gente. Porque ela também fez um trabalho de investigação. Ela também foi atrás das informações. E nisso, a Polícia Civil... Tem o aplauso aí para a Polícia Civil de Nova Londrina? Tem o aplauso aí? Porque é o seguinte, depois que identificaram o corpo foi identificado na segunda-feira e foi sepultado. Hoje é quarta. 2 dias depois, sai o mandado de prisão, eles já vieram aqui para Maringá e já prenderam esse homem. Já prenderam o Elísio. E nós trouxemos aqui com exclusividade. Me dá um minuto. A polícia prendeu o principal suspeito, o Elísio. O Elísio Basílio, o homem que inclusive tinha uma rede social mentirosa, que não era dele. E usava e ficava ainda procurando outras senhoras. E tá aí. Para a Polícia Civil não tem dúvida. Ele matou a dona Eulália. Olha o momento da chegada dele na delegacia, que foi exclusivo aqui do Cidade Alerta da RIC Record. Olha o momento dele. Pegaram ele em casa. Pegaram você, meu querido. E ele tem foto com a mulher no outro perfil dele. E tá aí. Tá preso. Doutora Ângela e os investigadores da Polícia Civil lá de Nova Londrina. Tá aí, ó. Aí eu quero esconder o rosto, né? Aí eu quero esconder o rosto. Aliás, rosto que ele escondia de todo mundo. Porque ele conseguiu, de alguma forma, fazer a cabeça da dona Eulália para ela não falar desse relacionamento dele. E eu sempre falei isso. Quando a pessoa não quer nem mostrar o rosto é porque tinha outra família. E ele tem mesmo. Ele tem outra família, mas usava um perfil nas redes sociais que só tinha mulheres, gente. Só mulheres. E aí, quando a gente pesquisou, infelizmente estava lá o nome da dona Eulália. Eulália Farias Pinheiro. Estava o nome dela lá. E como que começa essa história? Essa história começa lá em 2024. Mais ou menos meados de 2024, quando a dona Eulália vai para um exame, num hospital aqui de Maringá, e conhece ele. Isso que eu tô falando foi porque ela contou para a passageira do ônibus, tá? Ela contou isso para a passageira do ônibus, aquela que saiu aqui de Maringá, sentou ao lado dela e foi até Paranavaí. Em Paranavaí entrou uma outra passageira. Conhece ele, a partir dali ela pega o contato dele e começa a ter conversas. E o que essa passageira falou é que até no WhatsApp dele não tinha foto dele. Que até ela perguntou assim, nossa, mas não tem foto? A dona Eulália falou, ela não gosta muito dessas coisas, não gosta muito de ficar mostrando o rosto e tal. Ele falou comigo pra gente não
não mostrar, não mostrar o rosto, não falar muito sobre ele. E a dona Eulália acreditou. Porque, de fato, tem muita gente que fala assim, mas esse é o golpe do amor. O golpe do amor, gente, ele é rápido. Isso aí é pelo menos 2 anos. Ele começa a entender que ela tem um pouco de dinheiro, que tem dinheiro no banco, da seguinte forma. Ele se conhece, ela fala que ela tem um irmão em Loanda, né, que tem uma doença. E ele fala assim, eu trabalho com transporte. E ele acaba levando ela para Loanda em algumas oportunidades, só que ela paga ele. Ela paga para ele ir. Numa outra oportunidade, ele procurando emprego, procurando alguma qualificação, procurando alguma realocação profissional, ela chama ele para pintar parte da casa dela. E ele vai. No que ele vai, ela paga também pelo serviço dele. Só que ele começa a entender que ele tem a oportunidade de catar mais dinheiro dela. Aí começa a fazer a cabeça dela para eles terem um imóvel em outro lugar. E esse local foi escolhido como Nova Londrina. Sabe por quê? Porque fica no caminho, saindo de Maringá indo para Loanda. E ali ele inventa essa história de eles conseguirem um imóvel lá. Não sei se ele manda foto para ela de algum imóvel que está à venda, mas ela acredita nisso. Ela acredita porque, enfim, já era um relacionamento de algum tempo já que eles estavam tendo. E aí ela vai feliz da vida. Aquela imagem que a gente trouxe aqui dela dentro do ônibus é a última imagem dela. Quando ela chega na rodoviária, isso eu conversei com os funcionários lá, ela vai até um guichê e fala assim, eu quero saber o horário de volta, do ônibus de volta para Londrina, que era por volta das 3h35 da tarde. Inclusive, mandar um abraço lá pro rapaz, me fugiu o nome dele na cabeça, que me ajudou, inclusive, nas informações que a gente procurou lá. E ele falou, ela veio no guichê, no meu guichê aqui, mas não é a gente que vendia, era a outra. Quando ela vai no outro guichê, a funcionária estava no horário de almoço, então ela não consegue comprar. Ela fala, não, então eu volto depois para comprar passagem. E ela sai. No que ela sai da rodoviária, 5 minutos depois, o celular dela já não dá mais sinal. Não dava mais, não chegava mais mensagem. O último áudio que ela manda pro filho, ela estava no ônibus indo para Nova Londrina. Ela falou, filho, não tocou. Não tocou, tá tudo bem. E olha ele aí. Olha ele aí. Eu quero saber o que ele vai falar para a delegada. A gente vai ter que saber isso. Saber o que vai entrar na cabeça dele para ele tentar justificar a crueldade que ele fez. A crueldade de matar uma senhora de 70 anos que confiou nele. E eu falo, aqui não é golpe do amor. Isso é latrocínio. Ele sabia, ele planejou. Isso aí é premeditado, ele sabia o que ele ia fazer. Porque ela confiava nele. A dona Eulália não confiava nessas conversas de redes sociais, de conhecer alguém pela internet e ficar conversando. Isso eu mesmo conversei com a família. Fala, não, inclusive ela era porreta, assim, eu até falei que ela parecia um pouco com a minha avó, que ela tinha o dinheirinho dela, assim, e não gastava. Mas com ele, foi diferente. Ela pagou os serviços para ele. Ao que eu tenho informação, em uma das oportunidades, ele foi até o banco com ela. Não foi agora, foi antes. Talvez ali também, ele soubesse que ela tinha uma quantia guardada. E começa, a matutar na cabeça dele o que ele ia fazer para conseguir esse dinheiro dela. Dona Eulália, na semana anterior ao desaparecimento, ela vai até o banco, saca algumas quantias, a Polícia Civil não falou explicitamente sobre os valores que ela acabou sacando, mas ela vai, dias antes. E aí, na segunda-feira que ela desaparece, no sábado, ela vai até um salão. E ela encontra no caminho do salão, ela queria ficar toda bonita, ela estava nesse relacionamento. Ela acaba falando para uma amiga, falou, preciso te contar porque eu estou muito feliz. Eu estou indo para Nova Londrina comprar uma propriedade com uma pessoa, vou comprar ali em sociedade com essa pessoa. Não falou da relação, mas falou, estou indo para lá, estou muito feliz. A amiga, naquele momento, não se ligou de nada disso. A dona Eulália vai, no domingo ela almoça como se tivesse tudo bem, na segunda-feira é aquela imagem que ela está saindo de casa. Uma bolsinha na mão, uma sacolinha debaixo do braço. E que, ao que tudo indica, era o dinheiro que ela tinha sacado para levar até Nova Londrina, para esse sonho que ela estava na cabeça dela realizando. Só que quando ela chega lá, ela encontra o verdadeiro monstro. O homem que pega o dinheiro dela, desliga o celular dela e mata a dona Eulália. Dói falar isso. Dói porque eu sei que a família da dona Eulália está assistindo agora o Cidade Alerta, porque eles confiaram no nosso trabalho.
Inclusive hoje, conversei com a Josi. Josi, obrigado, um beijo no teu coração. Conversei com ela falou, Bitar, a gente está aflito. Será que vão prender mesmo? Falei, Josi, eu acho que até sexta-feira vão. Eu acho que até sexta-feira vão encontrar, porque agora já está identificado que a dona Eulália foi assassinada, que é o corpo dela mesmo. Identificaram pelo desgaste, pela prótese dentária. Eu falei, acho que a partir desse momento a polícia já vai conseguir esse mandado de prisão. E a polícia conseguiu. E hoje cumpre esse mandado de prisão e coloca esse homem na cadeia. Eu ainda tenho para mim a dúvida de se ele fez isso sozinho. Eu tenho essa dúvida. Mas ao que tudo indica, ele foi preso agora. Se ele teve ajuda, talvez ele conte, talvez ele não conte. Mas que a gente vai estar acompanhando esse caso desde o começo. Eu preciso fazer uma pausa rápida aqui. Vem aqui comigo, Robertinho. Preciso fazer uma pausa rápida, mas eu vou falar. Porque hoje é o assunto do dia, da noite, que você acompanha com exclusividade aqui no Cidade Alerta. Mas antes disso, vem aqui, ó. Eu quero falar com o Jota. Deixa eu falar com o Jota aqui, que o Jota tá chegando. O Jota que chegou lá na delegacia antes mesmo do preso. Antes mesmo do preso, você já estava aí, Jota. E agora você traz os detalhes dessa prisão, meu amigo. Vamos lá, para você que está chegando agora no Cidade Alerta, desde o início do programa nós estamos acompanhando a prisão de Elísio Basílio Silva, o homem de 60 anos, morador de Maringá, que está preso, suspeito de estar envolvido no desaparecimento e morte da idosa maringaense Eulália Farias Pinheiro, de 70 anos. Dona Eulália, que no dia 15 do mês passado saiu de Maringá com destino a Nova Londrina para fazer uma negociação de um imóvel, seria um terreno. O que ela não sabia, tampouco a família, porque ela mantinha isso em segredo, é que ela estava a caminho de seus últimos momentos, porque do outro lado, quem a esperava era esse homem, de acordo com as investigações, já com tudo devidamente planejado ao longo dos últimos 2 anos. Ele já tinha a sentença de morte dessa idosa com a intenção de obter vantagem financeira, porque a mulher havia feito um empréstimo, pego suas economias. O valor ainda não foi revelado pela polícia. Inclusive, nós estamos aqui na porta de entrada na central de flagrantes da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, onde daqui a pouquinho nós devemos ter a participação, inclusive, da doutora Angélica, delegada que esteve à frente dessas investigações e apresenta uma resposta que podemos considerar como rápida diante das confirmações que surgiram nesses últimos dias. No dia 14, o corpo de Dona Eulália foi encontrado no Rio do Tigre, em Nova Londrina, para onde ela foi. A família não tinha dúvidas ao reconhecer as roupas que ela usava como sendo as mesmas do dia em que ela deixou Maringá. Além disso, ela tinha uma fístula, um tipo de equipamento utilizado para o tratamento de hemodiálise, e também um relógio, que foram assim, definitivos para a conclusão da família e a certeza de que aquele corpo pertencia à Dona Eulália, viu, o Bitar. E aí, então, nessa segunda-feira, o IML trouxe o laudo com a confirmação oficial de que o corpo era de Dona Eulália. Não foi necessário o exame do DNA. Um exame através da radiografia da arcada dentária fez a comprovação sem nenhuma dúvida. Nisso, a polícia já tinha a investigação bastante avançada com uma identificação de Elísio. Elísio, que teria conhecido Dona Eulália no ano de 2024 e ali se aproximado dela com a intenção de obter vantagens financeiras. Acabou conquistando Dona Eulália, começando, ao que tudo indica, um relacionamento, o qual ele sempre pedia, manipulava ela, dizendo que era necessário manter em segredo porque familiares dela poderiam não aceitar o amor dos dois por conta, principalmente, da diferença de idade. E assim ele foi arquitetando e montando o seu crime, mas antes ele ia tirando o que podia de vantagem, de dinheiro dela, como, por exemplo, o serviço de pintura na casa, viagens para Luanda para levá-la a visitar familiares. E aí então chegou o dia final de Dona Eulália diante desse planejamento de um crime covarde, cruel, que nós estamos acompanhando. Daqui a pouco a delegada deve falar com a gente para explicar em quais crimes esse homem está sendo enquadrado. Podemos estar diante de um latrocínio, né? Muito provavelmente, porque poucos pertences de Dona Eulália foram encontrados, principalmente o dinheiro. O dinheiro não foi localizado, viu, Bitar? Para a gente entender, esse indivíduo é morador aqui da cidade de Maringá. Foi preso próximo à região do Buracão hoje pela Polícia Civil de Nova Londrina, numa operação comandada pela delegada doutora Angélica, que contou com apoio também de policiais civis aqui de Maringá. Daqui a pouco você volta, Jota, então, trazendo todos os detalhes. Jota, inclusive, daqui a pouco entra com a doutora Angélica, mas também entra com a doutora Josiane.
Doutora Josiane Monteiro, que está indo lá para a 9ª divisão, ficou sabendo, inclusive, da prisão agora do Elísio aqui pelo Cidade Alerta, está indo para lá, vai entrar ao vivo com a gente para falar dos detalhes dessa expectativa da família, porque a família estava aflita. A família estava aguardando. E agora, a resposta. 2 dias depois da confirmação oficial, que era o corpo mesmo da dona Eulália, a Polícia Civil pega os elementos que tem, solicita para a Justiça a prisão dele. Não sei se temporária, se preventiva, mas pede a prisão dele. Hoje vem aqui em Maringá, chega lá na casa dele, lá no Buracão, pega ele lá, faz as buscas, né, as coisas que tem que fazer lá dentro da casa e leva ele direto para a delegacia, direto para a carceragem da Central de Flagrantes aqui de Maringá. Nós chegamos lá em primeira mão, trazendo para você todos os detalhes. Daqui a pouquinho, o Jota volta, a prioridade é do Jota aqui no Cidade Alerta, hoje que esse caso repercutiu e a gente acompanha desde o início. Vem aqui, gente, quero falar ainda da dona Eulália. Após muito trabalho da Polícia Civil lá de Nova Londrina, esse caso agora parece estar resolvido. A polícia já chega ao principal suspeito, prende esse homem, Elísio Basílio da Silva, de 60 anos. Esse homem que enganou a dona Eulália, que mentiu para ela, que matutou aqui, ó, durante um bom tempo que ele ia fazer. Com essa história aí de que, eu não tinha intenção, balela, mentira. É isso que está acontecendo. Eu quero ver a chegada dele na delegacia. Tem áudio também? Gustavão Duarte e o J. Júnior acompanharam a chegada dele na delegacia. Põe no ar aí para mim. Põe no ar para mim. Olha lá, ó. E acaba de chegar aqui na delegacia de Maringá o principal suspeito de estar envolvido nesse desaparecimento e morte da dona Eulália. Aqui nós temos equipes da Polícia Civil de Maringá e também de Nova Londrina, empenhados nessa investigação que chega até a identificação desse homem. Trata-se do Elísio Basílio Silva, de 60 anos de idade. Elísio, você quer se explicar, Elísio? Falar alguma coisa? Não. Vem pra cá. Quer falar alguma coisa, Elísio? Elísio, explica alguma coisa. Fala alguma coisa pra gente, Elísio, sobre o que aconteceu. É claro que ele não fala. Avisa o JT, meu diretor, a doutora Josiane está chegando lá. Ela está chegando lá, vai falar agora com o Jota também. Fala pro Jota lá, meu diretor. Fala pro Jota encontrar a doutora Josiane. Fala para ele acompanhar ela lá, então. Ele tá falando para mim que o portão tá fechado da delegacia, mas a Josi tá lá, tá esperando a gente. Ela vai entrar ao vivo aqui com a gente para falar da expectativa da família, porque a família estava aflita. A família estava muito aflita. E eu lembro para você que tá chegando agora aqui no Cidade Alerta, foi exclusivo que nós acompanhamos a prisão do Elísio Basílio da Silva, de 60 anos, o homem que enganou, o homem que pegou dinheiro, o homem que matou a Eulália. Só isso, né? 3 coisas. Fora isso, que é um crime premeditado, fora que é impossibilidade de defesa da vítima. E a polícia chegou nele, chegou e prendeu. E tá aí, ó, chegada dele, a doutora Angélica ali, ó. Doutora Angélica é Ângela, agora me fugiu. Doutora que me perdoe se me fugiu o nome, doutora Ângela. Que chegou ali, ó. Chegou lá com os investigadores da Polícia Civil lá de Nova Londrina, vieram, conseguiram o mandado de prisão. E assim, o Jota perguntou, e aí, quer falar alguma coisa? É claro que não quer falar, porque não tem o que falar um sem vergonha desse. E assim, quero saber se a família do Elísio aí vai aparecer para falar que não sabia. Porque ele pegou o dinheiro. Como é que ele chega para a família com um monte de dinheiro e fala, ó, o que eu tenho aqui? Porque nas redes sociais, eu mostrei aqui, nas redes sociais, ele usava outro nome. Ele usava outro nome, mas para dona Eulália, ele falou o verdadeiro nome. E é aí que essa coisa, porque assim, dona Eulália, a senhora foi embora, mas mesmo aí de cima a senhora ajudou a resolver esse caso, porque foi dentro da Bíblia que tinha o nome do Elísio, ela fazendo uma oração por Elísio conseguir um emprego. Olha o tanto que ela confiava nesse homem, ajudou ele financeiramente. E ele estava só tramando a morte dela, tramando o momento que ia matá-lo, falando para ela descer lá em Nova Londrina. E esse é o local, ó. Esse é o local em que ela foi encontrada morta, infelizmente. Mas assim, como eu acabei de falar, mesmo ela tendo partido, dona Eulália ajudou a solucionar esse caso, a contar quem tinha feito isso com ela. Porque dentro da Bíblia, no caderninho ali de oração dela, estava o nome dele. E a partir daí a polícia foi atrás. Não só a polícia, tá?
Não só a polícia, a família foi atrás também, começou a investigar. E a polícia ainda descobre que ele já tinha pintado parte da casa dela. Recebeu para isso. Pintou parte da casa e a partir daí a polícia começou a montar esse quebra-cabeça. Por quê? Porque esse homem já teve residência em Loanda. Esse homem aqui de Maringá já teve residência em Loanda, conhecia muito bem a região. Sabia o que estava tramando. Conseguiu fazer a cabeça dela para ela sacar o que ela tinha no banco. Ou pelo menos quase tudo, eu não sei porque a polícia não passou essa informação para a gente. Mas ela levou uma quantia significativa. E ele pegou todo esse dinheiro. Quando ela chega na rodoviária, 5 minutos depois, a mensagem já não chega. Ah, Bitar, como é que você sabe que é 5 minutos? Porque é fácil. Quando o ônibus chegou lá, e eu falei com um homem que trabalha na rodoviária, ele falou, ó, chegou aqui 12h41. Foi o horário que eles desembarcaram aqui. 12h46, a família da Dona Eulália manda uma mensagem e já não chega. Presta atenção. Eu vou voltar ainda mais com o Jota, que o Jota vai encontrar a doutora Josi lá na delegacia e a gente vai saber dela também o que isso representa, principalmente para a família da Dona Eulália.